Olá, este é o programa Medicina e Saúde. Ele é realizado pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, SIMEPAR, e contamos com o apoio cultural da Greencred, a cooperativa de crédito. Para saber mais, acesse greencred.com.br e conheça produtos, serviços e oportunidades. Eu sou o Fernando Matos e hoje vamos tratar da especialidade médica chamada urologia. E para conversar conosco sobre este assunto e sobre diversos temas, convidamos os doutores José Maurício Freser e Manuel Antônio Guimarães. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. O que trata a urologia? A urologia é uma especialidade que trata o aparelho geniturinário do homem e o urinário do homem e da mulher. Então, às vezes, realmente é uma pergunta que nos fazem em consultório, né? O que é? O urologista também trata a mulher? Sim, trata a mulher, que a mulher também tem rim, ureter, bexiga. Então, é uma especialidade que abrange tudo isso. Doutor Manuel, é muito comum pacientes procurarem a urologia e, na verdade, não serem indicados para a especialidade? Pode acontecer, mas o importante é frisar para a população, primeiro que o urologista, como o Dr. José Maurício falou, trata de ambos os sexos e também todas as idades. E uma outra coisa que eu queria também frisar bastante aqui para a população é que o urologista está sendo mais e mais chamado ou tido como médico do homem. Então, o urologista pode atender o homem depois do pediatra e toda essa questão relacionada com a parte urinária e também com a parte genital, é o urologista, o homem, o médico do homem. E na questão do tratamento do homem e da mulher, nós temos o cálculo renal, que é tão presente na vida do homem e da mulher. Qual que é a frequência dos problemas renais decorrentes de cálculo das pedras nos rins? O cálculo é uma entidade que aflige a população porque é bastante frequente, inclusive nos Estados Unidos já se sabe que na última década subiu isso em torno de 2,8% a 3,5% nessa última década. Então, é uma entidade que, além de frequente, a população sofre muito com isso, porque o atendimento, para se ter uma ideia, o custo disso nos Estados Unidos anual é de 5 bilhões ao ano, contando com as internações, medicamentos e o tempo que o indivíduo fica parado por causa dessa entidade. Então, é bastante frequente. Doutor Manuel, e as mulheres também sofrem com os cálculos? Sem dúvida, um pouco menos do que os homens, mas as mulheres têm cálculos. E essa questão toda da sintomatologia, a dor renal, que é bem típica, aquela cólica de forte intensidade, é importante. E o que eu queria frisar também, nesse começo de conversa de tias, é que hoje nós temos muita coisa nova para tratar o cálculo sem cirurgia, explodindo o cálculo, ou aquilo que o Dr. José Maurício bem sabe fazer, que é cirurgia minimamente invasiva. Então, você, sem cortes, sem incisões, se tratar dos cálculos. Doutor José Maurício, e por que nós temos cálculos renais? A causa da formação dos cálculos renais é multifatorial. As pessoas obesas, as pessoas que são sedentárias, as pessoas que exageram com sal e proteína de carne, as pessoas que são sedentárias, tem mais cálculo renal. E o fator importante é a hereditariedade. E o sexo também está ligado, porque o homem tem 2 vezes a mais do que a mulher para ter essa entidade de cálculo renal. E a taxa de apresentação em relação a homens e mulheres? Até para que a gente possa esclarecer para a pessoa que esteja em casa, nós temos as estatísticas que mostram que pelo menos a cada 10 mulheres, uma vai ter cálculo renal. Isto realmente é verdade ou a tendência, por exemplo, com a obesidade, com o aumento da questão da ingesta de proteínas, isso pode aumentar? Na população feminina, 7% das mulheres um dia vão ter cálculo renal. 7%. E mais ou menos 13% os homens. Então é quase que
2 para 1, né? Em qualquer idade? A frequência maior é dos 20 aos 60 anos, mas a criança pode ter cálculo renal também. E no caso das crianças, quais são os sintomas que elas possam apresentar? Quando o cálculo está localizado no rim, não está fazendo obstrução nem infecção, às vezes acaba em achado de exame, uma ecografia, viu que a pessoa tem o cálculo renal, isso tanto na criança como no adulto. Mas se ele sai e vai por ureter, que é o canal que leva a urina do rim até a bexiga, e faz a obstrução, daí dilata a cápsula renal e dá essa dor intensa que todo mundo já ouviu falar, que é uma dor que vai da região lombar, segue para o abdômen, o trajeto do ureter. No menino, no homem, dói o testículo, pode dar náusea ou vômito, que às vezes está acompanhado também de infecção urinária, daí pode ter uma infecção complicada, com febre e tudo mais. É uma dor intensa, e não tem posição que faça melhorar ou piorar, tem que muitas vezes procurar um atendimento, de pronto atendimento, para que seja atendido. Eu queria só reforçar, José Maurício, que a questão de sangue na urina é uma questão bastante importante. Então, se a pessoa apresenta sangramento urinário, uma das causas que a gente deve pensar é o cálculo renal. Tendo dor, sangue na urina, o que deva ser feito? Sair correndo ou procurar um hospital? Eu acho que o serviço de saúde básico tem condições de fazer esse diagnóstico inicial através de um raio-x, através de uma ecografia, através de um exame de urina, que são os exames mais simples, que podem daí detectar se existe ou não a presença do cálculo, qual é o tamanho desse cálculo, qual é a chance que ele tem, então, de poder ser eliminado espontaneamente, ou que necessite um outro tipo de tratamento mais específico. Doutor José Maurício, acerca da água, ela é tão importante na formação dos cálculos? Para o indivíduo que tem essa possibilidade de formação de cálculo, é bom que ele tome pelo menos 2 litros a 2,5 litros de líquido por dia, para ter no mínimo uma diurese nas 24 horas de 1.400, 1.500 ml por dia, porque senão ele tem possibilidade de formar cálculo. Para você ter uma ideia, a pessoa que teve cálculo, em 5 a 10 anos, ela vai ter uma possibilidade de ter cálculo novamente de 25%, entende? Até 50%, entende? Então é bastante frequente o indivíduo que tem cálculo ter novamente. Então ele tem que cuidar com tudo isso que eu citei anteriormente, e mais a água principalmente. Agora é muito comum as mulheres, principalmente quando estão fora de casa, segurarem a urina. E aí a gente já começa aproximado até de infecções urinárias. Mas o fato, até por um lado cultural, da mulher segurar a urina fora de casa, isso influencia, causa algum tipo, ou gera cálculos? Não, o que a gente orienta as mulheres é mais em referência às infecções urinárias da mulher, que é importante que a mulher tome bastante líquido também, para não ter cistite, infecção urinária, que não segure a urina quando tiver com vontade, porque quanto mais a bexiga se encher e se esvaziar, é menos chance de ter infecção, e após a relação sexual sempre urinar em seguida. As coisas que a gente sempre orienta as mulheres. Não que isso seja uma causa importante de formação de cálculo. Doutor Manuel Guimarães, e as infecções urinárias? Tomando como base o homem e a mulher, qual que é a frequência dela na nossa sociedade? A infecção urinária na vida adulta ela é muito mais comum na mulher, devido à anatomia do aparelho urinário, já que o canal da urina da mulher é muito mais curto do que o do homem. E os homens vão ter infecção urinária mais tarde na vida, após os 50, 60 anos, já que nessa população a próstata aumenta de volume e o indivíduo vai ter dificuldade, então, de esvaziar a sua bexiga, então vai ter infecção urinária. E nos adolescentes, a infecção urinária, ela é muito comum, doutor José Maurício? Nos adolescentes, na mulher é uma fase... A infecção urinária é o seguinte, nós podíamos dividir assim nas crianças, e quando começa desde criança, você tem que pensar em alguma anomalia anatômica, né, um problema congênito. Daí a mulher ela começa a ter, no período menstrual, começa às vezes a ter crises, depois quando começa a ter o período de relação sexual, e depois na menopausa é mais comum também. Perfeito. Amigos, o tema está cada vez mais interessante
e na volta nós vamos continuar falando de infecção do aparelho urinário. Quem incentiva a educação, acredita no futuro. Todo ano a gente recebe o kit escolar. Com a educação, a gente chega a qualquer lugar. Ajuda a gente a escrever, porque sem o lápis a gente não escreve, sem a borracha a gente não apaga. E sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10. Sem educação, não há futuro. Você está acompanhando o programa Medicina e Saúde e hoje estamos conversando aqui com nossos colegas médicos, Dr. José Maurício e Dr. Manuel Guimarães. Há pouco falávamos sobre infecção do trato urinário. A pergunta é, como prevenir e como tratar? Essa questão que foi abordada no outro bloco, de você ter uma ingesta líquida bastante grande, então tomar bastante líquido, número 1 e número 2, esvaziar a bexiga frequentemente, eu acho que são medidas importantes, principalmente após a atividade sexual. Então, aquilo que foi falado da mulher fora de casa, acabar segurar a urina, segurar a micção, não é uma ideia boa. Nós sabemos que num período de 2 horas, mesmo que a pessoa não tenha vontade, esvaziar a bexiga é importante, principalmente nas mulheres. E um outro ponto acerca de prevenção e tratamento, juntando o cálculo renal com infecção do trato urinário, é possível tratar os cálculos, além da parte da prevenção? Quais os tratamentos que nós temos quando é diagnosticado a questão do cálculo renal? Muitas vezes o cálculo renal está associado à infecção. Tem algumas bactérias até são formadores de cálculo. O mais comum das bactérias chama Escherichia coli, e essa não forma cálculo, mas o proteus, o estafilococo, pode formar cálculo, que são formadores de ureia. E muitas vezes você não tirar o cálculo não vai resolver o problema da infecção. E às vezes esses cálculos são grandes, são chamados colariformes, que tomam às vezes todo o rim, e às vezes são descobertos não por dor, e sim por causa das infecções repetidas. Então é bom ficar atento em relação tanto a cálculo quanto a infecções. Sem dúvida. E finalizando a tua pergunta, os cálculos menores, felizmente a maioria deles é eliminada espontaneamente, até 2, 3, até 4 milímetros. A partir daí, dependendo do tamanho e da localização do cálculo, nós temos esses novos tratamentos, a litotripsia extracorpórea, com ondas de choque e outros tratamentos minimamente invasivos, para você se ver livre do cálculo sem dor e sem perda da função renal. Quando um paciente trata utilizando uma abordagem como litotripsia, mais procedimentos minimamente invasivos, quais os cuidados que ele tem que ter após esse procedimento? Olha, o principal é a pessoa ficar livre dos cálculos, e aí os exames de imagem, a própria clínica do paciente, ele não tendo mais dor, ele então vai ficar livre da doença. Nós sabemos que um pequeno fragmento de cálculo pode sitiar um aumento dessa massa calculosa, e o paciente então vai ter novamente a recidiva do cálculo. Então é importante se ver livre de todos os fragmentos. Perfeito. Agora passamos a um tema que geralmente é tabu para os homens falarem: o câncer de pênis. É muito comum em algumas regiões aqui do nosso país, e infelizmente na região do Nordeste, ele acomete a muitos homens. Quando se fala, doutor Manuel, de câncer de pênis, nós sabemos que o homem sempre fica reticente em comentar, mas eu gostaria que o senhor pudesse falar para o nosso telespectador que nos acompanha sobre este tema. Olha, o câncer de pênis é importante salientar que qualquer ferida, qualquer úlcera, uma ferida que não cicatrize no pênis depois de 6 semanas, é importante que seja levada a atenção do médico para eventualmente fazer a biópsia e fazer então o diagnóstico do câncer de pênis, que nada mais é que um tumor, uma ferida no pênis. O câncer de pênis ele é mais comum nas regiões pobres do Paraná, nas regiões mais pobres do Brasil.
onde o pessoal não tem acesso a uma higiene adequada. Nós sabemos que a prevenção do câncer de próstata tem a ver com a higiene, então o banho local é o câncer de pênis, lavar o seu pênis pelo menos uma vez ao dia com água e sabão. Então água e sabão é o que realmente previne o câncer de pênis. Doutor José Maurício, e a prevenção realmente ela é deixada de lado, infelizmente, por uma condição social que o nosso país acaba tendo. Sem dúvida. Nos países adiantados é raro o câncer de pênis, mas no nosso país aqui tem muitas regiões, norte e nordeste, que ainda é frequente. É bem mais frequente que em outros países. Na América Latina tem vários países aí que a gente sabe que realmente tem câncer de pênis. Hoje, aqui no sul a gente vê menos hoje, felizmente, porque muitos os pacientes que fazem circuncisão, então tem uma melhor higiene. Os judeus, por exemplo, que fazem isso de rotina, né, eles não têm câncer de pênis. Tem menos câncer de colo de útero das esposas. Quer dizer, então, de onde se conclui que a higiene é importante, né? Então, se o indivíduo tem uma condição socioeconômica e cultural, ele vai se cuidar e dificilmente vai ter essa doença. Doutor Manuel, e como tratar o câncer de pênis? Antes do tratamento, Fernando, eu queria frisar para a população, principalmente para os jovens, a associação que existe entre o vírus do papiloma humano, o famoso HPV, são as verrugas venéreas, e o câncer de pênis. Então, para a população jovem, realmente falar da importância da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, do uso do preservativo. E para terminar agora falando sobre a sua pergunta específica, o tratamento do câncer do pênis ele é cirúrgico. Nós fazemos uma incisão nessa área que está afetada, cortamos, fazemos uma penectomia parcial. E felizmente, nos casos mais iniciais, os pacientes têm uma boa resposta, inclusive mantendo a sua função sexual, desde que o paciente seja orientado, ele e a sua esposa. Normalmente os pacientes têm uma boa resposta ao câncer de pênis. O importante é, se houver qualquer úlcera, qualquer ferida que não cicatrize, fazer um diagnóstico precoce para podermos tratarmos adequadamente. Quando se fala de prevenção, nós sempre lembramos da fimose. A fimose ela é indicada para toda e qualquer criança? A cirurgia? Ou a retirada? Não, tem a fase de, vamos dizer assim, recém-nato, até os 2 anos, comumente não se faz, até que deixa a fralda, né? Quando ele estiver ainda usando fralda, não é bom fazer. Naqueles casos que não expõem a glande, que começa a ter irritações, fica vermelho, coça, ou então quando a pele fecha tanto que até dificulta para urinar, muitas vezes, esses casos realmente tem que fazer. Não tem uma idade fixa para isso, mas, por exemplo, na adolescência, quando começa, vamos dizer assim, inclusive no colégio, eles começam a reparar as coisas e tal, e ter a noção melhor das coisas, é uma boa época de fazer, porque é uma coisa que daí já dá para fazer com anestesia local, sem internamento, uma cirurgia rápida e tal, segura, né? Então não tem assim às vezes tem que fazer isso depois de adulto, às vezes até pessoas de maior idade já, que por as irritações, as balanopocites que a gente chama, que daí tem que fazer, né? Perfeito. Doutor Manuel, falando para a mãe que nos acompanha, que tem os adolescentes em casa, que dicas passar para essa mãe a maneira de conversar, de abordar, para que fique atento no aparecimento de algum tipo de ferida, até relacionando com HPV? O que o senhor poderia contar para elas? Olha, o que eu acho importante é que a pessoa fique ciente que o jovem, hoje em dia, a sexualidade do jovem está cada vez mais comum, né? Então, na dúvida, qualquer patologia, qualquer alteração, qualquer ferida, qualquer verruga, a dúvida sobre a fimose, essa questão da pele que seria muito, muito longa e que dificulta a esterilização da cabeça do pênis, levar no urologista. O urologista está credenciado, então, para poder fazer uma avaliação e ver qual é o tratamento. E reforçar para o jovem que está nos ouvindo a questão da prevenção, que por vezes o jovem negligencia o uso do preservativo e acaba se infectando com essas doenças sexualmente transmissíveis e principalmente com a AIDS, que infelizmente ainda não tem cura. Eu acho até, desculpe por favor, interromper, mas hoje é importante. O HPV, para se ter uma ideia,
a cada 3 minutos morre uma mulher por câncer de colo de útero que é devido ao HPV, em 90 e poucos %. E cada 3 minutos no mundo morre uma mulher por câncer de colo de útero. Então, é uma coisa assim muito grave e que se tiver alguns cuidados, isso é evitado. Inclusive, hoje tem vacina para isso. Então, as mulheres jovens, eu tenho aconselhado a fazer a vacina. E mesmo para os homens, porque 2 tipos, 16 e 18, que já se conhece mais de 100 tipos, né, de HPV. Mas o 16 e 18, que são mais característicos, tem vacina para isso. E tem agora a tetravalente também, que pega esses HPV que tem uma possibilidade de levar ao câncer, né? Então, e a hepatite B, que é 36 vezes mais fácil que o HIV, e também está por aí, né? E não tem cura, né? Tem que fazer as 3 doses da vacina. As 3 doses. Então, eu acho que é importante que o pessoal jovem saiba disso e se vacine, né? Exato. Por isso, gente, que é tão importante quando a gente conhece e traz para todos que aqui participam essa troca de informações. Ou seja, prevenção ainda, com certeza, é o melhor e é o caminho mais curto para que a nossa saúde possa ser feita. Um outro tema que nós temos aqui para abordar é acerca da vasectomia. Doutor José Maurício, o que é a vasectomia? Vasectomia hoje está bem estabelecido no Brasil, um indivíduo que tenha 25 anos de idade, um casamento estável, que tenha 2 filhos, então é um meio de esterilização segura. É uma cirurgia de meia hora, uma anestesia local, não há necessidade de ficar internado, e tem como prova depois de umas 25 ejaculações, o indivíduo faz um espermograma. Se tiver zerado, então a esposa já não precisa mais usar os anticoncepcionais que usava e tudo mais, né? Então é uma cirurgia que é bem tranquila, realmente. Eu queria reforçar que a vasectomia hoje, como o Dr. José Maurício falou, está sendo coberta não só pelas operadoras de saúde, mas também pelo Serviço Único de Saúde, o SUS, e que para o homem é muito mais fácil de fazer a esterilização masculina, como ele falou, com anestesia local, e apenas 1 ou 2 pequenas incisões, do que para a mulher, que seria assim uma cirurgia mais abdominal, com mais riscos para a mulher. Teria que interná-la, fazer uma peridural, quer dizer, realmente é mais complicado que no homem, né? E o procedimento? Muitos têm a curiosidade de saber se dói, demora a recuperação, fica quanto tempo sem poder ter relação? Qual que seria, doutor Maurício? Eu oriento que 1 semana não faça esporte, não ande de bicicleta, não tenha relação, mas depois disso, vida normal. E ele faz a cirurgia e no outro dia está trabalhando. Está trabalhando normal. Eu queria salientar que o pessoal às vezes pergunta, mas tem chance de ficar impotente com a cirurgia? Justamente o contrário, já que a pessoa está protegida, não vai ter aquele perigo de ter um novo filho, a sexualidade do homem fica até melhor. E não tem nada a ver vasectomia com impotência, já que as estruturas, o nervo relacionado com a ereção, está muito longe da área que vai ser operada. Perfeito. Não altera absolutamente em nada, né? Não altera nada. Agora, doutor Manuel, quando ocorre o arrependimento, a pessoa fez a vasectomia, ele procura para reverter a vasectomia. Isso é possível? Hoje em dia, com maior acesso da população à vasectomia, isso tem sido cada vez mais frequente. E, felizmente, as técnicas apropriadas hoje estão bastante satisfatórias, resultados bastante bons, e até nós estamos conversando aqui, até 10, 15 anos ou até mais depois da vasectomia, o homem então pode reverter a vasectomia. Tem essa questão hoje que é bastante difundida, que é a fertilização in vitro, que o homem acaba não fazendo a reversão da vasectomia, mas existem até mais riscos para a mulher, mais riscos de gemelaridade. Então a reversão de vasectomia é uma cirurgia simples de ser feita, não é cara e apresenta bons resultados e menos chance de complicações do que a fertilização in vitro, no caso. Perfeito. E o risco é não ter gêmeos. Antes se fazia o implante de mais de um óvulo, né? Então dava trigêmeos, 4 gêmeos.
inclusive com riscos para a mãe e para as crianças da Para mesma as forma. crianças Nós sabemos também. que o parto gemelar ele apresenta muito mais riscos do que um parto normal. Perfeito. Nós estamos falando aqui sobre temas na urologia e que fazem parte do nosso dia a dia. Conversamos sobre cálculo renal, sobre infecções do trato urinário, que são extremamente comuns, e agora sobre vasectomia. Doutor Maurício, eu lhe pergunto, quando a questão do jovem, o adulto jovem, ele procura para fazer uma vasectomia, qual que seria a conduta? Nós nunca marcamos a cirurgia na consulta. Nós sempre nós abordamos a estabilidade do casamento. Né? Vemos quantos filhos ele tem. Quando é criança recém-nata, a gente espera pelo menos uns 60, 90 dias para que seja bem pensado e que a criança esteja bem. Né? Mas isso, como eu disse, tem uma idade mínima, que é 25 anos, né? E geralmente 2 ou mais filhos é realizado desde que... Hoje tem inclusive nós temos um consentimento e uma informação que foi elaborada pela Sociedade Brasileira de Urologia, que o paciente está ciente e sempre ele assina, e a esposa assina também esse documento, para que está bem ciente que vai fazer essa esterilização. Né? Perfeito. Doutor Manuel, nesta rodada do minuto final, eu peço que possa deixar a sua mensagem para todos que estejam nos assistindo sobre os cuidados com o sistema urinário, com os rins e tudo isso que tão bem a urologia faz. Nós falamos de várias entidades aqui, eu queria salientar ainda a questão do crescimento da próstata, a hiperplasia prostática benigna, que é muito comum depois dos 40, 50 anos, e aqueles indivíduos que têm um jato urinário fraco, um jato urinário com um calibre fino, a pessoa que vai várias vezes ao banheiro, que levanta mais de 1 ou 2 vezes à noite para urinar, tentar procurar o seu urologista para ver se ele não tem a próstata aumentada, já que o canal da urina passa no meio da próstata, a próstata crescida vai ter essa dificuldade para a urina. Então, fazer o diagnóstico apropriado, com um exame físico e um PSA, para ver realmente a benignidade desse caso. Perfeito. Doutor José Maurício, suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que tenho a agradecer realmente a oportunidade. Espero ter ajudado aí algumas considerações sobre a nossa especialidade, né, para a população. E estamos à disposição. Qualquer outra vez que possa mais algum outro assunto de interesse, estamos à disposição. Perfeito. Doutor Manuel, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, doutor Fernando. A todos, Obrigado. muito obrigado pela sua audiência e em breve estaremos aqui com novos temas relevantes à sua saúde.